Em tempos sombrios é bom dar uma revisitada em livros que falem sobre a ditadura ou se passem na época da ditadura. Sabe como é, né? Porque refrescar um pouquinho a memória nunca é demais. Eu li recentemente esse livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, e foi a minha primeira experiência com um romance da autora. Eu conhecia ela através dos contos, mas um romance mesmo, As Meninas, foi a minha estreia. E assim, quando eu terminei de ler esse livro, eu soube que eu precisava gravar um vídeo assim na hora, enquanto as memórias estivessem bem fresquinhas na cabeça, porque eu considero esse livro indispensável, sobretudo nessa época estranha que a gente está vivendo na política do país, né? Com muita gente com saudade da ditadura, falando que não era tão ruim assim. E pera lá, meu bem, vamos entender do que se trata. Mas tá. Falando um pouquinho sobre o livro ele se passa no ano de 69, que a gente estava logo depois do AI-5, plena ditadura militar no Brasil. Apesar dele se passar nessa época e ter várias referências a presos políticos, a sequestro de embaixadores e até relatos de tortura mesmo, ele não é um livro que seja focado exatamente no período da ditadura, nos horrores da ditadura em si. Na verdade, é um livro que vai contar a história, o cotidiano de três meninas que vivem em um pensionato. Elas são universitárias, são amigas, só que elas têm personalidades completamente opostas. Então essas três meninas, elas são a Lorena, a Lia e a Ana Clara. E elas são amigas, mas elas têm mil ressalvas entre si, porque são totalmente diferentes, com pensamentos e atitudes totalmente diferentes. Então, a Lorena é meio que a personagem principal, ela funciona como um elo entre as outras duas, e ela é a principal narradora da história. Você vai ver que a narração desse livro, a estrutura narrativa desse livro, ela é bem peculiar, então ela tem várias vozes falando com o leitor ao mesmo tempo, mas uma das vozes que predominam é mesmo a da Lorena, por ela ser aquela pessoa cheia de privilégios da burguesia paulista, de família importante, enfim. Já a Lia, ela é a guerrilheira da história, ela participa da luta armada contra a ditadura, é militante de esquerda, inclusive o namorado dela, a gente acaba descobrindo que ele foi preso. E o tempo todo ela tá lá tentando resolver essa situação. Ela é uma pessoa que ela vive com medo porque ela tem que viver às sombras, ela não pode fazer nada de errado, ela não pode se envolver com nada assim minimamente duvidoso, porque ela sabe que ela pode ser presa, pode ser torturada, pode ser morta a qualquer momento. Então ela é assim a pessoa mais politizada da história. E temos a Ana Clara, que é a porra louca do grupo. Ela é linda, maravilhosa, só que ela tem um problema que, tipo, ela se ferrou a vida inteira. Enquanto a Lorena era privilegiada, ela era o contrário. Ela, tipo, veio de uma infância com abusos domésticos, abusos sexuais, viu a mãe morrer na frente dela, praticamente. Foi abusada sexualmente por muitos homens ainda na infância, enfim. Ela é perdida sozinha no mundo, não tem ninguém pra olhar por ela. E ela meio que despirocou. Então, ela trancou a faculdade, ela tem um noivo rico, teoricamente, mas que ele nunca aparece, então sabe-se lá se de fato ele é uma pessoa de verdade. E ela tem um namorado duro, mas que ela é apaixonada. E esse sim aparece, parece gostar dela e tudo mais. Só que também não tem dinheiro, não tem condição de dar futuro nenhum pra ela. Então, assim, ela é aquela pessoa bem perdida mesmo. Ela é viciada em drogas pesadas. Ela aparece em crise em diversos momentos do livro. E é uma coisa muito louca, porque quando ela narra, é um fluxo de consciência extremamente frenético que você meio que não consegue acompanhar, porque não faz sentido. É a viagem mesmo de uma pessoa drogada e você tem dificuldade de acompanhar o fluxo dos pensamentos da personagem. Então, é uma personagem muito rica, mas eu confesso que ela me irritou bastante até em alguns momentos, porque ela é cheia dos preconceitos.
Enfim, era a minha personagem menos favorita do livro, talvez porque não role aquela identificação. E a coisa mais incrível em As Meninas, sem dúvida, é a estrutura narrativa que a Lígia Fagundes Telles escolheu para o seu romance. Por que que acontece? Esse livro, como eu falei, ele é narrado por várias vozes diferentes. Então, a narrativa alterna entre a Lorena, a Lia e a Ana Clara contando a história em primeira pessoa. O livro vai contar o cotidiano delas, os dramas de início da vida adulta e também os dramas de uma sociedade em colapso, vivendo uma ditadura militar. Então, assim, vai ter as partes mais rasas, vai ter as partes mais sombrias, vai ter amenidades e tudo isso ele é costurado de uma maneira que você nem sente. Você tá lá ouvindo abobrinha sobre o noivo que possivelmente não existe da Ana Clara e daqui a pouco tá falando, sei lá, de uma parada bizarra que aconteceu ali na luta armada, enfim. O livro transita muito bem nessa coisa de narrar os fatos de cotidiano como de fato ele é. A vida de uma pessoa, de nenhuma pessoa, é só, tipo, tragédia, horror, nem só alegrias. Então, ela realmente mostra a vida como ela é, sob a perspectiva dessas três meninas. E o legal é que, além dessas três meninas narrando, alternando a narrativa em primeira pessoa, a gente também tem um narrador em terceira pessoa. E ele se funde. A Lígia, ela consegue mesclar esse narrador em terceira pessoa com a narrativa em primeira de uma maneira que flui e você nem percebe, não parece esquisito. E é uma alternância bem peculiar que eu não me lembro de ter visto em algum outro livro, porque ela não é marcada. Porque eu já vi muitos livros que, por exemplo, sei lá, é um capítulo para cada personagem. Mesmo que não esteja escrito, a gente sabe que cada capítulo é narrado por uma, ou então uma página para cada personagem. Então aqui a gente não tem essa divisão. Ela alterna entre as narrativas sem avisar o leitor, sem se preocupar em marcar, em delimitar essa divisão. Então muitas vezes acontece de você começar um parágrafo, note que não é nenhuma página, é um parágrafo, lendo a Lorena narrar, e no meio da frase já mudou pra Lia, ou já mudou pra Ana Clara, ou então já mudou pro narrador em terceira. Eu achei isso fantástico, porque é um negócio bem perigoso de ser feito e que poderia ficar chato, assim, de ler. Poderia ficar cansativo, mas em maneira nenhuma esse livro me cansou. De qualquer maneira, eu acho que esse livro precisa ser lido, se não for pela importância dele de contexto histórico, se não for pela história, que é muito bacana de ser lida e muito envolvente, é pelo estilo narrativo. Com certeza, se você gosta de, você quer escrever, ou você escreve, você precisa ler As Meninas, porque isso daqui é uma aula de como você costurar a sua narrativa de uma forma impecável que encanta o leitor e não o cansa em momento algum da leitura. É um livro que ele tem, tipo, quase 300 páginas, mas ele flui de uma maneira maravilhosa. Não é um livro difícil de se ler. Para toda a ambientação histórica, por assim dizer, porque como, apesar desse livro não focar, assim, nos horrores da ditadura, na luta em si, tem aquele pano de fundo que permeia toda a história. Então não dá pra gente esquecer que é um livro que se passa na época do AI-5, que tava lá a ditadura, e tem uma coisa sensacional nesse livro, que tem um relato bem cruel de tortura. É narrado sem meias palavras. E isso eu achei bem curioso, porque era uma época que a gente estava vivendo censura, né? Então esse livro passou e não, meio que ninguém deu importância, entre aspas, ao fato de ter um relato claro do que era tortura com pessoas que nem faziam parte da luta armada, que nem sequer eram comunistas necessariamente, simplesmente
propagavam ideias que eram contrárias ao governo. Então, assim, eu decidi fazer a resenha desse livro nesse momento especificamente porque eu acho que a gente está precisando de uma revisitação ao nosso passado, à nossa história. Eu acho que algumas pessoas, eu não sei se elas esquecem ou se elas não estudaram história no colégio. Me incomoda muito essa coisa de viuvinhas da ditadura falando que, não, porque aqueles tempos havia tortura, mas tudo bem porque a economia cresceu. Ou então, porque não foi ditadura, não foi golpe, foi apenas um governo militar, eles fizeram o que precisava ser feito. Ou pior ainda, o argumento mais sem coração que eu já ouvi na vida, que tipo, se você era do bem, você não seria preso nem torturado. Só quem devia alguma coisa é que se ferrou. E assim, gente, vão estudar história, vão ler as meninas, vão... Enfim, ditadura nunca é uma coisa bacana e você torcer por um golpe de Estado e você ter saudades de um governo ditatorial é um negócio que eu nunca vou entender. Então, eu realmente acho importante a gente estar sempre lembrando o que foi o nosso passado, a gente lembrar que a nossa democracia é bem jovem ainda, assim, extremamente jovem e imatura, e ela não é garantida, infelizmente, e a gente já tá vendo o que tá acontecendo. Então é sempre bom ler e recomendar e passar adiante obras como essa e tantas outras que falem um pouquinho sobre esse período tão obscuro na história do Brasil e não deixar as pessoas esquecerem que isso rolou. Aqui a gente vê um pouquinho das consequências disso na vida de meninas comuns que moram em um pensionato. É bem legal ver essa época da história contada sob uma ótica diferente do que normalmente a gente vê em outros romances. Lígia Fagundes Telles entrou pro meu hall de escritoras nacionais favoritas. Eu com certeza vou procurar outros livros dela, sejam de romances ou de contos. Inclusive, se você tiver algum pra me indicar, sinta-se super à vontade de fazê-lo nos comentários, porque eu quero muito conhecer mais essa autora. Se você já leu esse livro e gostou da minha resenha, se você gostou desse vídeo, achou que foi válido, que você aprendeu alguma coisa, por favor, me dá um like, porque ajuda muito na hora de divulgar o conteúdo. Compartilhe o vídeo com os seus amigos que podem gostar de saber um pouco mais sobre esse livro. Me segue nas redes sociais que vão estar todas listadas na descrição do vídeo. E é isso, muito obrigada por me assistir e me acompanhar. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!